Então a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem temente a Deus. Mas mesmo assim, né, Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, tocasse na sua saúde, e Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu seus filhos, seus bens, e ainda ele ficou num estado crítico, teve lepra, né, no seu corpo. E vai dizer que o sofrimento dele era tanto que ele se coçava com caco de telha. Então Jó se coçava com caco de telha. E ali até a sua própria esposa chegou a dizer: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Mas mesmo assim, Jó continuou esperando no Senhor. Apesar de ele, algumas vezes, ele ter argumentado, ter questionado a Deus por aquela situação, porque ele não entendia. E muitas vezes conosco também é assim. Nós não entendemos o trabalhar, o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos entender. Nós não conseguimos esperar, confiar em Deus. E Jó passou por isso. Ali onde todos os seus amigos se viraram contra ele, né? Os seus amigos o acusavam de pecado, ao invés de acolher, né? Naquele momento tão difícil que ele precisava de um amigo, precisava de alguém para acolher. Eles viraram as costas e começaram, a vida dele. Jó, você tá assim porque você pecou. Você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa se humilhar. E ali vinha um, falava, vinha outro, falava, né? E Jó, então, teve um momento na vida dele que ele ficou muito angustiado e ele pediu a morte. Ele chegou a pedir a morte, ele desejou que ele não tivesse nem nascido. E ele começou assim a contender-se com Deus, a questionar-se com Deus, porque o sofrimento dele era muito grande. E ele não conseguia entender como pode, se eu fui temente, se eu fui obediente ao Senhor, se eu fiz, né, o que era reto, e agora eu estou nessa situação? Não, ele não aceitava. Então ele questionava a Deus a todo momento. Ele não se calou e nós não podemos mesmo nos calar, né? Porque quando nós nos calamos, nós adoecemos mais, né? Precisamos mesmo colocar. E ele colocou as suas aflições, ele questionou a Deus. Mas ele não perdeu a esperança, ele sabia que, lá no fundo, ele sabia que uma hora Deus ia aparecer, que Deus ia ouvir sua oração. Ele questionava do seu jeito, né, da sua maneira, aos olhos dele, como ele enxergava ali, né? Era limitado, nós somos limitados, né? Mas ele não sabia que Deus era um Deus grandiosíssimo, né? Maravilhosíssimo, né? Que Deus faz coisas grandes que nós não conseguimos entender, né? Que somente Ele pode fazer. Ali naquele momento de provação, de humilhação, de dor, ele desejou a morte. Quem sabe você também está aí do outro lado, nesse momento passando por grande aflição, pensando em desistir da sua vida, desistir até mesmo de viver. Mas hoje o Senhor dizer para você que Ele não te esqueceu. Ele está aí com você. Talvez você não consiga ver pela circunstância, porque você está focado no problema, assim como Jó. Ele focou na dor dele. Mas o Senhor, Ele está aí com você. E é nas nossas maiores dores que o Senhor está do nosso lado, nos ensinando. E hoje Ele quer te ensinar, talvez, essa dor que você está passando hoje. É um propósito de Deus, para que você venha ser curada, para que você seja uma mulher, um homem de Deus, e que você possa levar a palavra do Senhor aos corações feridos, ser uma mulher curada para curar. Muitas vezes nós não entendemos o que nós passamos hoje, mas o Senhor nos fará entender, que é assim que diz a palavra dele, que você não entende hoje, você entenderá depois. Então, nós vemos todo o sofrimento que Jó passou.
Ele questionou, ele desejou sim a morte, porque ele era um ser humano, um homem comum, como eu e você. E ele desejou em alguns momentos, teve ali uma grande aflição, ele entrou ali num estado de depressão mesmo, né, de pedir a morte. Mas no fundo ele sabia que Deus estava com ele. E aqui no último capítulo de Jó, ele escuta, né, a voz de Deus nos argumentos dele. De repente Deus começa a falar com Jó. Depois de um silêncio total, depois de dias de dores, né? Jó só falava: Deus, por quê? Por quê? Por que tô passando por isso? De repente, o Senhor veio num redemoinho, né? Num vento, e começou a falar com Jó. E ali o Senhor foi falando das maravilhas, da criação, de tudo que ele fez. Ele fez Jó entender que Deus é poderoso, é grandioso. E ali Jó então começa a ouvir ali a voz de Deus. A voz de Deus chegou. Quem sabe hoje você também esteja aí, né? Assim como Jó, desejando a sua morte, mas hoje a voz do Senhor chegou. Hoje é dia, né? Você ouvir a voz. Quem sabe você há muito tempo você não ouvia a voz de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: filha, se levanta, porque eu cheguei. O Senhor chegou na sua vida nesse momento. Então ali Jó foi ouvindo ali as palavras do Senhor, foi ouvindo, e ali Deus começa a mostrar a sua grandeza a Jó. Começa a mostrar. E lá no capítulo 42, então Jó responde ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Ali Jó se humilha. Ele aceita ali, e é o Senhor, as palavras do Senhor. E ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. E ali, quando Jó se humilha diante do Senhor, ele diz: Senhor, escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, ensina-me. Ali ele já reconheceu que ele precisava desse Deus. Ele reconheceu a grandeza, ele se humilhou diante de Deus. E ali Jó se arrepende, né? No versículo aqui 6 diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ali, naquele momento que ele se arrepende diante de Deus, né? Ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. E ele reconhece que só Deus é Deus, né? Que só Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Ali Deus, então, após Deus ter aquela conversa com Jó, aquele diálogo com Jó, Deus então vai lá e fala também com um amigo de Jó e diz... Aqui no versículo 7 diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto com o meu servo Jó. E aí ele diz: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. E ali Deus fala com os amigos de Jó, para que eles fossem até ali a casa de Jó, visitá-lo, né? E oferecer sacrifícios ali, holocaustos, né? E então ali os amigos de Jó obedeceu, ouviram a voz do Senhor e foram então ter com ele. E cada um levou ali um presente. Então ali Jó orou pelos seus amigos. E no momento em que Jó orava ali pelos seus amigos, Deus então vem e muda o cativeiro de Jó. Aleluia. Deus mudou o cativeiro de Jó. E o que nós aprendemos aqui? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus foi lá e mudou o cativeiro de Jó. Ele poderia ali, muita raiva daqueles amigos. Mas não, Jó decidiu orar por eles. Quantas vezes nós também passamos por situações assim?
E como é difícil, né? Quando nós somos acusados, somos humilhados por nossos amigos, pela nossa família. Mas Jó ali, ele confiou no poder do Senhor. E ele orou pelos seus amigos. E aqui vai dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E aí vai dizer que Deus confere a Jó em dobro para Jó. Novamente Deus dá vida, dá saúde a Jó e restitui tudo que ele tinha perdido em dobro. E ali o Senhor deu novamente a ele, né? Mais 7 filhos, Deus deu ali mais 3 filhas e vai dizer que eram filhas formosas, eram as filhas mais formosas que tinha. Então o Senhor honrou a Jó, o Senhor mudou o cativeiro dele, né? Aquele homem que estava ali no pó, nas cinzas, quando ele reconhece que Deus é Deus, ele reconhece que só Deus tem todo o poder, que Ele é o Senhor dos senhores, quando ele reconheceu e quando ele se humilhou ali no pó das cinzas, o Senhor então se inclinou para ele naquele momento. Então muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e diante das situações nós muitas vezes, assim como Jó, nós queremos resolver do nosso jeito, nós questionamos, nós queremos que seja assim, mas não. O Senhor, ele pediu para que Jó orasse pelos seus amigos. E hoje eu não sei qual é a situação que você está passando, mas se você, assim como Jó, está passando por uma grande aflição, eu não sei em qual área da sua vida, se é uma depressão que você está enfrentando, se você está a ponto de desistir da sua vida. Mas Jesus chegou. Assim como ele chegou na vida de Jó, quando ele já tinha perdido toda a sua esperança. O Senhor chegou ali e disse, e começou a mostrar suas grandezas, sua maravilha, tudo que ele fez. O Senhor começou a mostrar para Jó a criação, tudo que ele criou. E hoje ele também está chegando aí na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, qual é a sua enfermidade, qual que você está enfrentando. Mas confia no Senhor, porque Ele pode mudar também, assim como Ele mudou na vida de Jó. Ele também pode mudar a sua, restituir a sua família. Talvez você tenha aí, esteja passando por um divórcio, você perdeu alguns bens, não sei o que se passa na sua vida, mas o Senhor é um Deus que restitui. Então confia nele, confia no Todo-Poderoso. Ao invés de você questionar, começa a adorar a esse Deus. Começa a olhar para a grandeza, por tudo que ele fez. Seja grato. Embora você esteja passando por uma grande aflição, mas confie em Deus. Quem sabe você ainda não parou para ouvir, você só está questionando. Quando Jó não tinha mais o que dizer, aqui vai dizer que acabou-se as palavras de Jó e ele silenciou. Quando ele silenciou, então Deus fala com ele e assim também é conosco. Quem sabe você ainda não parou com seus argumentos, não parou com seus questionamentos, mas hoje, diante de Deus, muitas vezes é melhor nós nos calarmos e ouvir a voz dele. Se você, nesse momento, confiar, ouça a voz do Espírito Santo. E ele vai te orientar, ele vai dizer, ele vai te mostrar, ele vai te dar uma direção. Independente do que você esteja passando, não importa, mas o Senhor é contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Confie no poder do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.